Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 39, diz a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Até aqui. Conta-se uma história que ocorreu no Velho Oeste, em que um homem que morava em um vilarejo, um homem conhecido, um homem estimado pelas pessoas, ele, em uma discussão, perdeu a cabeça e veio a tirar a vida de um outro homem. E, naturalmente, ele foi preso e deveria ser condenado à morte. Só que aquele homem era um homem muito querido naquela cidade, naquele vilarejo. E as pessoas então começaram a enviar cartas ao governador daquele estado, pedindo que ele perdoasse aquele homem, pedindo a ele que absolvesse aquele homem por aquele crime. Era um homem que tinha uma conduta ilibada e apenas havia cometido esse crime. Então o governador sentiu-se tocado por tantos pedidos de clemência sobre aquele homem, e o governador resolveu perdoar aquele homem. Mas o governador decidiu, antes de perdoá-lo, testá-lo, conhecer um pouco melhor ele. O governador então se vestiu de pastor, tomou uma Bíblia na mão e colocou a carta de perdão daquele homem dentro daquela Bíblia, e se dirigiu ao presídio, à cadeia onde aquele homem estava preso. E ao se aproximar, o carcereiro chega para aquele homem e diz: Você tem visita. E o governador, então vestido de pastor, se aproxima dele e diz: Eu tenho algo para você. E aquele homem começa a cuspir, começa a falar palavrões e diz: Vai embora, eu não quero saber disso. Vai embora, não tem nada aí que me interesse. E o governador pega na Bíblia e diz: Mas aqui dentro há algo para você, eu tenho algo para você aqui dentro. Eu não quero saber disso, vai embora. E o governador então vira as costas e vai embora. O carcereiro chega para aquele homem e diz: Mas você é burro, né? Por que eu sou burro? Aquele homem não era pastor, aquele homem era o governador. E dentro da Bíblia estava a carta de perdão para você. O governador veio aqui para te perdoar, para te absolver, para tirar você daqui. E foi assim que você tratou o governador. Você botou o governador para correr, mandou o governador embora. Os dias passaram, aquele homem foi condenado à forca. E no dia da execução, ele já no cadafalso, com a corda no pescoço, lhe foi dada a oportunidade para falar. E aquele homem, tomando a palavra, disse: Daqui a alguns minutos eu irei morrer. Porém eu quero que todos saibam que eu não estou morrendo por causa do crime que eu cometi, mas eu estou morrendo por causa do perdão que eu rejeitei. Esse texto que lemos nos fala sobre a crucificação de Jesus. E a Bíblia nos mostra que ao lado de Jesus, à sua direita, estava um homem que estava na mesma situação que Jesus, condenado à morte. No seu lado esquerdo estava um outro homem, ao qual mas a história dá o nome de Gestas. E esses dois homens receberam a sentença de morte por crucificação, por causa dos crimes que haviam cometido. A sentença de morte e a crucificação, ela foi criada pelos persas, muito antes de Jesus.
Então eles crucificavam os criminosos para que não manchassem a terra com o sangue dos criminosos. E esse sistema de crucificação, ele foi adotado por várias outras nações. Inclusive os judeus, em algum tempo, praticaram a crucificação. Os gregos praticaram a crucificação. E no contexto aqui em que Jesus e esses homens estão crucificados, os romanos também adotam esse sistema de crucificação. E no período dos romanos, foram inúmeros os casos de crucificação. E quem eram aqueles que eram condenados à crucificação? Eram aqueles que eram assaltantes de estrada, aqueles que eram assassinos e também os escravos. Todas essas pessoas, essas classes de pessoas, elas eram condenadas à crucificação quando cometiam falta, quando cometiam crime, quando se desvirtuavam. E a crucificação é narrada, é comentada por inúmeros historiadores. Posso exemplificar como Cícero, historiador romano, e também Flávio Joséfo, historiador judeu, que falavam que a crucificação era um dos métodos de execução mais atrozes, mais terríveis. A crucificação era algo realmente terrível. E ela tinha como objetivo não apenas punir o criminoso, mas também expor o criminoso, para que ele servisse de exemplo para os demais. Então, quando a autoridade romana crucificava alguém, era sim com a intenção de punir pelo ato cometido, mas também para que servisse de exemplo, para que as outras pessoas também não fizessem a mesma coisa, não cometessem o mesmo erro, para que não tivessem o mesmo destino. No período primitivo, da igreja primitiva, muitos cristãos foram crucificados, mas não apenas cristãos. Em alguns momentos de rebelião dos judeus contra o Império Romano, muitos judeus também foram crucificados. E geralmente os judeus eram crucificados à beira da estrada. Conta a história que na beira da estrada haviam inúmeras pessoas crucificadas, e as pessoas, ao passarem pela estrada, viam aquelas pessoas crucificadas. O ato de crucificar foi algo tão atroz, tão terrível, tão intenso durante o Império Romano, que eles chegaram a importar madeira de outros países para que pudessem crucificar as pessoas. Faltava madeira para crucificar tantas pessoas. E é nessa situação que Jesus e também esses dois homens estão. A crucificação não se resumia apenas ao ato de crucificar, porque ela tinha como objetivo, como eu disse, punir, usar o crucificado como exemplo, mas também tinha a intenção de humilhar o crucificado. E alguém, antes de ser crucificado, primeiro ele era despido das suas vestes. Qualquer imagem que você vê de Jesus crucificado, por exemplo, Jesus tem apenas um pano envolto na sua parte pélvica para cobrir a sua genitália. Os crucificados eram despidos para serem expostos à publicidade, para serem humilhados. Depois de despidos, eles eram condenados a açoites, e eram açoitados normalmente com a azorrague, um chicote de couro, com 12 tiras de couro, com bolas de chumbo amarrada, e também limalhas de ferro, para que perfurasse as costas do crucificado. Depois de serem açoitados, até muitas vezes as suas entranhas serem vistas, a sua carne ser lacerada pelas chibatadas, esse homem então era obrigado a tomar o patíbulo da cruz
a parte horizontal da cruz sobre as suas costas e conduzir essa parte da cruz até o local da execução. No caso de Jesus e desses homens, eles foram levados ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira. Eles precisavam levar o patíbulo da cruz, que pesava em média 50 quilos. Quando eles chegavam lá, o patíbulo da cruz era colocado no chão sobre o steps crucis, que era a parte horizontal, vertical. Os seus braços eram abertos e um prego era colocado no seu pulso, não na mão, no seu pulso. E ele era pregado um braço, depois pregado outro braço. Seus pés então eram fincados na parte vertical da cruz. Em alguns casos, era colocado um apoio para os pés, chamado de sedile. E os pés dessas pessoas eram crucificados ou eram fincados nesse apoio que era colocado na parte vertical da cruz. Mas a forma mais comum era de se colocar os pés ao lado e cravar os seus calcanhares. Foram encontrados vários ossos de pessoas que foram crucificadas com pregos nos calcanhares. Era pregado de lado. Depois de pregado, essa pessoa então era erguida com a cruz, e a cruz era jogada dentro de um buraco que havia sido feito para ela. E essa pessoa, a partir daí, agonizaria entre 3 e 9 dias até morrer. Morrer por insolação, morrer de fome, morrer de sede, morrer por insuficiência cardíaca, morrer por insuficiência respiratória. E quando os romanos queriam apressar a morte, faziam como fizeram com esses dois homens: quebravam-lhe as pernas para que eles perdessem o apoio, e naturalmente o seu corpo iria pesar, os seus pulmões seriam comprimidos e eles morreriam de insuficiência cardíaca e respiratória. É esse contexto que Jesus, juntamente com esses homens, estão vivendo. Essa é a situação que eles estão passando. O momento mais terrível da vida de cada um deles, não apenas de Jesus, mas desses homens também. Um momento de dor, de sofrimento, de angústia. E eu não teria tempo aqui para detalhar as dores, as partes do corpo que seriam afetadas ou que eram afetadas por dores terríveis. Mas essas pessoas estão passando por tudo isso, e também pela vergonha de serem expostos diante da publicidade. Você sabe que a Bíblia diz que, narrando especialmente a situação de Jesus ali, as pessoas vão passando e olham para Jesus e dizem: salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. Não eras tu que dizias: destruí o templo e eu reconstruirei em 3 dias? Se tu és o Filho de Deus, desce daí. E a Bíblia diz que essas pessoas, ao olharem para Jesus, meneiam a cabeça, reprovam Jesus, por Jesus estar crucificado. Então, não obstante eles estarem sofrendo, sentindo inúmeras dores, eles estão sendo humilhados também. Isso acontece não apenas com Jesus, mas acontece com esses homens também. A diferença clara é que esses homens são culpados. Eles estão ali porque merecem. Jesus, no entanto, não cometeu crime algum. Jesus, no entanto, não se levantou contra o império. Jesus, no entanto, não foi um arruaceiro. Jesus, no entanto, não foi um pecador. Jesus está ali, mas Jesus não merece estar ali. E diante desse cenário, o fim da vida se aproxima para todos eles. Eles sabem que não sairão dali vivos. Não há possibilidade de escapar da crucificação. Pastor, mas e se porventura a carne se rasgasse e ele caísse da cruz? Lembre-se que a Bíblia diz que haviam soldados ali. Dificilmente aconteceria isso, mas se acontecesse,
os soldados executariam essa pessoa da mesma forma. Ou seja, desse cenário não dá para escapar. Então, se há uma certeza na mente deles, é que eles vão morrer. Se há uma certeza na mente deles, é que eles daqui a pouco estarão passando para a eternidade. E eu pergunto a você, se você tivesse certeza que você iria morrer hoje, se você tivesse certeza que você estaria vivendo ou que estava vivendo as últimas horas de vida, qual seria a sua reação? O que será que estaria passando na sua mente? Em especial, se você é ministrado pela palavra de Deus, e aqueles homens muito provavelmente não tiveram a oportunidade de serem ministrados por Jesus, mas Jesus está lá, ao lado deles. Jesus está crucificado no meio deles. E eles ouvem naturalmente as pessoas passarem e dizer: não é esse o rei dos judeus? Porventura não estava escrito em letras gregas, hebraicas e aramaicas, e também em latim: este é Jesus, o rei dos judeus. Eles não tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação de Jesus, mas Jesus está diante deles ali. E você já ouviu não uma, mas inúmeras mensagens. Você conhece, ainda que talvez parcialmente, você conhece Jesus. E eu pergunto, conhecendo um pouco da verdade, conhecendo um pouco do que vem após a morte, para aqueles que creem e para aqueles que não creem, eu pergunto a você e insisto: se essas fossem as suas últimas horas de vida, o que estaria passando na sua mente? Será que o pensamento mais sensato nessa hora não seria: Senhor, eu estou condenado. Senhor, eu vou morrer. Eu sei que eu não vou sair daqui vivo. Senhor, eu sei que eu estou aqui porque eu sou culpado. Às vezes nós reclamamos das consequências que vivemos, nós reclamamos da vida que vivemos hoje, mas acredite, você vive a vida que você merece. Não reclame da vida que você vive hoje, não reclame das coisas que virão na sua vida amanhã, no futuro. Tudo isso que acontece na nossa vida é exatamente aquilo que nós merecemos, é o resultado daquilo que fizemos. Ah, pastor, estou vivendo tão infeliz no meu casamento. Mas quem escolheu essa pessoa para casar? Não foi você? Foi Deus que me deu? Não, bota Deus nessa história não, foi você que escolheu. Há tantas coisas que nós reclamamos, eu estou sofrendo nessa situação, mas foi você que plantou isso. Isso é consequência das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões. Então você faz as suas escolhas ao seu bel prazer. Você decide: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Verdade? Pode fazer. Você tem total liberdade para fazer o que você quiser. Você tem total liberdade para tomar as escolhas que você quiser, para trilhar os caminhos que você quiser. Mas não reclame das consequências. Assuma a responsabilidade. Eu mereço estar aqui, eu mereço estar vivendo dessa forma. Está doendo, está ruim, não está agradável, está desconfortável. Então tenha atitudes que podem mudar o seu futuro. A realidade hoje é essa, viva ela. Mas no presente, tome atitudes, tome decisões, comece a trilhar um caminho que vão proporcionar a você um futuro diferente. O que deveria passar na mente desses homens? Senhor, eu vou morrer. Eu estou aqui, eu sei que eu mereço. Eu fiz inúmeras coisas erradas, eu cometi vários crimes, e eu sei que eu vou morrer. O perdão das pessoas eu não recebi, o perdão das autoridades eu não recebi. Mas me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me concede a oportunidade, a possibilidade de viver eternamente contigo. Eu sei que é a única coisa que me resta. Eu acho que esse deveria ser o pensamento mais sensato que deveria passar na mente da pessoa. Mas o que é que esse homem faz? Esse homem começa a blasfemar de Jesus, começa a zombar de Jesus. Talvez esse homem não se atentou ainda para a situação que ele está. Ele não entendeu ainda e não reconheceu ainda
a situação em que ele está. Igual a esse homem, tem tantos que estão vivendo uma tragédia, mas não reconheceram ainda a situação que estão. Estão caminhando para o abismo, já sentem o vento, o ar do abismo lhe puxando, mas são insensíveis, são incapazes de reconhecer e continuam caminhando em direção ao abismo. E se não mudarem, se não refletirem, elas cairão no abismo. Esse homem não tem noção da situação em que ele está condenado, ele vai morrer, e pior, o pior não é morrer, o pior é que na hora da sua morte, nos momentos que antecedem a sua morte, ele está diante de Deus. Deus está ali. E se ele está diante de Deus, ele tem a possibilidade de se redimir com Deus. Mas ele prefere zombar, mas ele prefere blasfemar, mas ele prefere desafiar a Deus. Esse é o reflexo de uma pessoa que é incapaz de reconhecer a sua situação, mas incapaz também de reconhecer a sua responsabilidade, a sua culpa. Tenta transferir para Deus a responsabilidade da situação em que está, e culpa e responsabiliza a Deus. Não, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Fui eu quem escolhi vir para cá. Esse homem tem uma atitude de soberba, um senso de superioridade. Ele está debaixo da mesma condenação de Jesus, ele vai morrer da mesma forma que Jesus, mas ele age com soberba, ele age como se fosse superior a Jesus. Ele tem a audácia e se acha no direito de zombar de Jesus. Lembre-se do que a Bíblia diz: todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Está na hora de muitos de nós baixar um pouquinho a crista, muitos de nós baixarmos um pouquinho a cabeça, muitos de nós começarmos a reconhecer qual é a nossa situação. Por mais que nós nos achemos superiores, por mais que nós achemos que somos os donos da situação, não somos. Não somos superiores. Não estamos no status que pensamos que estamos. Não estamos na posição privilegiada que achamos que estamos. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que Deus encerrou a todos debaixo de maldição, para que com todos use de misericórdia. Há muitas pessoas achando que estão em uma posição privilegiada, e a Bíblia diz: você está debaixo de maldição. Pastor, mas que maldição, tudo que eu faço dá certo. Eu gosto de boa saúde, eu prospero. Os meus negócios vão de vento em polpa. Eu conquisto tantas coisas, mas você está longe dele. E não há maldição maior que essa. Lembre-se do que Asaf nos diz no Salmo 73. Quando ele disse que começou a olhar para o ímpio e via que o ímpio prosperava, que o ímpio gozava de boa saúde, que o ímpio, tudo quanto o ímpio colocava a mão prosperava, tudo dava certo para o ímpio. E ele disse que olhando para o ímpio, vendo uma vida tão próspera, ele sentiu inveja do ímpio. Ele disse que os seus pés quase se desviaram por olhar para o ímpio. Ele começou a taxar Deus como um Deus injusto. Como é que uma pessoa que não serve a Deus vai bem, prospera, e eu que sirvo a Deus adoeço? Eu que sirvo a Deus para conseguir uma coisa é tanto sacrifício, é tanta dificuldade. Eu que sirvo a Deus muitas vezes não tenho sequer o que comer. Ele começou a ver injustiça em Deus. Porém, lá na frente, no mesmo capítulo, no mesmo salmo, ele diz: até que entrei no santuário e Deus me mostrou qual seria o fim deles. Lembre-se do que disse Paulo: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se
nós vivermos apenas para as coisas desse mundo, disse Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós não temos uma compreensão do porvir, se nós vivemos apenas para o aqui e agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, enquanto muitos estão pensando que estão por cima, a Bíblia está dizendo, você está debaixo de maldição. E esse homem, em todos os sentidos, pois, além de estar debaixo da maldição do pecado, esse homem está crucificado. E Gálatas 3,11 diz que é maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. Aquele homem é maldito em todos os sentidos, mas ele se acha no direito, ele tem a audácia, a arrogância de zombar de Jesus, sentindo-se superior a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tu não diz que é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, então desce daí e nos tira também. Ele se acha no direito até de dar ordens para Jesus, quando na realidade ele deveria olhar para Jesus, e olhando para Jesus, reconhecer que Jesus não era criminoso, não era bandido, não era mentiroso, não era rebelde, não era traidor. Jesus era inocente. E olhando para Jesus, deveria entender e reconhecer que o que Jesus está fazendo ali é por ele. Então há nesse homem uma incapacidade de reconhecer o sacrifício que Jesus está fazendo por ele. Então todas as vezes que o homem se porta de forma semelhante a este homem, ele está demonstrando a sua incapacidade de reconhecer o sacrifício que Jesus fez por ele. Jesus não merece estar ali. Jesus não tinha que estar ali. Ele merece. Eu mereço. Você merece. Jesus não. Então o que Jesus está fazendo ali é demonstrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e dando àquele homem, ainda que no último momento de vida, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de se reconciliar com Deus, a oportunidade de ser alcançado pelo sacrifício, de ser lavado pelo sangue, de ser redimido das suas culpas, de ser redimido dos seus pecados. Porém, quando olhamos o que o texto diz, o que é que esse homem está dizendo? Se tu és o Filho de Deus, se tu tens poder, desce daí e nos tira também. Se nós não conseguíssemos perceber o tom de voz que ele utiliza aqui, nós poderíamos dizer que a sua argumentação era lícita, pois o que ele estava falando era verdade. Jesus é Filho de Deus. Jesus tem a capacidade, ou tinha a capacidade de descer dali, sim. Jesus tinha a capacidade de tirá-los dali, sim. E poderíamos pensar que ele estava clamando para que Jesus fizesse isso. Porém, é muito claro no texto que ele está falando isso em forma de zombaria. Ele não está sendo sincero nas suas palavras, mesmo falando a verdade. E há muitas pessoas que estão zombando de Jesus, mesmo falando a verdade sobre Jesus. Há muitas pessoas que blasfemam de Jesus, mesmo falando coisas positivas a respeito de Jesus. Como? Quando o seu discurso não se alinha com a sua conduta. Quando o seu discurso não se alinha com as suas atitudes, com as suas obras, com a sua maneira de viver, você está zombando dele, você está blasfemando dele. Por mais que você diga Jesus é bom, Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus perdoa, isso não é uma realidade na sua vida, então você está blasfemando dele, você está zombando dele. Que Jesus, ao olhar para você, não encontre em você o mesmo espírito que estava sobre esse homem. E quando eu falo de espírito, não falo de entidade espiritual, mas falo de disposição, de conduta, de caráter. Que ele, ao olhar para nós, ele não enxergue em nós essa atitude hipócrita, essa atitude blasfema. Esse homem estava diante
última oportunidade da sua vida. E há muitas pessoas que hoje, exatamente hoje, estão tendo a última oportunidade da sua vida. E diante da última oportunidade da sua vida, o que é que esse homem faz? Esse homem joga fora. Esse homem desperdiça. E milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas hoje também estão tendo a sua última oportunidade. E também estão jogando fora. Não desperdice as oportunidades que Jesus te dá de estar ao seu lado, de estar na sua presença, mas acima de tudo, de receber dele o seu perdão, de receber dele a sua graça, a sua misericórdia. Não desperdice. Para você, eu tenho certeza que essa não é, ou pelo menos creio que essa não é a última oportunidade. Essa é mais uma oportunidade, igual a tantas outras que você já teve, igual a tantas outras que já lhe foram ofertadas. Eu acredito que essa é mais uma. E eu creio que não será a última. Mas eu conclamo você, não desperdice mais essa oportunidade. Se alinhar com Ele, se colocar na sua presença. Esse homem fala coisas de Jesus, mas não há sinceridade nas suas palavras, não há sinceridade no seu coração. E não importa o que você está falando de Jesus, se não há sinceridade no seu coração, se não há disposição, se não há verdade, não importa. Jesus, lembre-se, Ele é retratado no Apocalipse como sendo aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Isso fala da sua onisciência. Ele não vê apenas o que você faz, mas Ele conhece o que você sente. Ele conhece as suas intenções também. Por isso, eu não consigo ver a sinceridade em você. Talvez com um tom de voz, você consiga transmitir para mim uma emoção que não condiz com a realidade. É perfeitamente possível que você faça isso, como é perfeitamente possível que eu faça com você também. Mas Ele conhece a nossa intenção. E Ele espera encontrar em nós corações sinceros, quebrantados. Que Ele encontre em você, de fato, sinceridade. Aquele homem está passando pelo momento mais terrível da sua vida. E mesmo no momento mais terrível da sua vida, ele é incapaz de se arrepender. Ele é incapaz de pedir perdão. Mesmo sofrendo, mesmo debaixo de uma sentença de morte, esse homem é incapaz de se arrepender. Que você possa arrepender-se. Essa é a única forma de você mudar o seu destino eterno. O homem, quando nasce, ele nasce já debaixo da condenação. O homem nasce marcado e manchado pelo pecado original. E se ele trilha a sua vida e morre naquela situação, naquela condição, ele está condenado. E a única forma do homem mudar o seu destino eterno é ele se arrepender. Então há algumas dores, alguns sofrimentos que muitas vezes são necessários para nos levar ao arrependimento. Mas há pessoas que nem mesmo diante da dor, nem mesmo diante do sofrimento, terão a sensibilidade, a capacidade de se arrepender. Sabe por que ele não tinha a capacidade de se arrepender? Porque aquele homem não sentia necessidade, ou não reconhecia a sua própria necessidade. Ele não reconhecia que merecia a morte. E quando o homem não reconhece a sua situação, não reconhece a sua necessidade, não reconhece que é digno, é merecedor da punição e do castigo, essa pessoa nunca vai se arrepender. Porque na mente dela ela está correta, na mente dela ela está certa, na mente dela tudo é injusto com ela. O mundo conspira contra ela, o próprio Deus conspira contra ela. Ela é justa, ela é digna, ela é merecedora. Aquele homem não reconhece a situação em que ele está. Aquele homem não percebe, não reconhece. Ele está ali e merece sim a morte.
Ele merece sim descer à sepultura. Ele acha que não. E você precisa reconhecer a sua necessidade, como eu preciso reconhecer a minha necessidade a cada dia. Para que, reconhecendo a minha necessidade, para que eu reconhecendo a minha situação, eu possa buscar a única forma possível de mudar a situação: arrependimento e conversão. O que levou aquele homem a ter a atitude que ele teve diante daquela situação e diante do próprio Jesus? Quando ele exprime essas palavras, a Bíblia diz que o ladrão que está do outro lado o repreende e diz: não temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, com justiça, porque os nossos feitos merecem nós estarmos aqui, mas este nada fez. Este não cometeu crime algum, não cometeu pecado algum, então ele não merece, mas nós merecemos estar aqui. Então o que levou ele a ter essa atitude? Falta de respeito, falta de temor e falta de reverência. Guarde essas 3 palavras: falta de respeito pela autoridade. Ele está diante de Deus. Porém, não é apenas pela autoridade de Deus que deve ter respeito. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, seja na esfera política, executivo, legislativo, seja na esfera jurídica, seja na esfera profissional. No trabalho você precisa respeitar aqueles que são superiores a você. E seja na esfera eclesiástica. Alguns crentes parece que acham que não. Alguns crentes parece que não têm esse senso de respeito pela autoridade eclesiástica, de consideração pela autoridade eclesiástica. E se a autoridade eclesiástica ela não merece o respeito, ela não merece a reverência, ela não merece que o seu liderado lhe preste respeito e também continência, então não faz sentido a autoridade eclesiástica. O que a Bíblia Sagrada nos diz, na carta aos Hebreus, é que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, porque eles zelam da nossa alma, para que não façam isso gemendo. Então, alguns crentes precisam voltar um pouquinho a fita e entender: na vida, em qualquer área, em qualquer setor da vida que você estiver, você é subordinado a pessoas e você deve a essas pessoas respeito, você deve a essas pessoas satisfação. Porém, na área eclesiástica, não. Quem é incapaz de respeitar uma autoridade eclesiástica, tenha absoluta certeza, é incapaz de respeitar a Deus. Não consegue respeitar a Deus. Da mesma forma que João diz que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, aquele que é incapaz de obedecer a uma autoridade estabelecida por Deus, é incapaz de obedecer ao próprio Deus. Por que que aquele homem está naquela situação e por que que ele está sendo crucificado e vai morrer? Porque ele foi incapaz de obedecer à autoridade estabelecida. E isso se reflete quando ele está diante do próprio Deus. Ele é incapaz de reconhecer a autoridade de Jesus. Ele é incapaz de reverenciar a autoridade de Jesus. Ele é incapaz de temer a autoridade de Jesus. Por isso ele vai morrer. Por isso ele vai ser condenado. Então, respeito, temor e reverência são coisas que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender. Por isso, muitos de nós
não podemos de fato ser chamados de cristãos, porque não o somos plenamente, não o somos por completo. Abraçamos do cristianismo aquilo que nos convém, aquilo que queremos. Aquilo que não nos convém, a gente deixa de lado. E geralmente aquilo que nós deixamos de lado é aquilo que é mais essencial, é aquilo que vai provar de fato quem nós somos. É a marca de identidade, de identificação. Então, muito especialmente, temor, respeito e reverência. Guarde essas 3 palavras e aplique-as na sua vida. Porque a falta disso vai custar muito caro. Algumas atitudes que aparentemente são insignificantes se tornarão ou trarão no futuro uma tragédia terrível para a sua vida. Algumas atitudes onde se falta respeito, temor e reverência poderão custar a sua vida lá na frente. Obviamente que eu não estou falando no sentido biológico, estou falando no sentido espiritual. No contexto de igreja, em outros contextos sim, pode ser entendido literalmente, no sentido biológico sim, mas no contexto de igreja, pode nos custar a vida eterna. A Bíblia Sagrada nos diz, por exemplo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, Salomão ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que é que Salomão está dizendo? Reverência ao ambiente em que você está. E isso, muitas vezes, tem sido totalmente negligenciado. Não se observa muito isso. E eu posso dar um exemplo para você. Quantas vezes eu estou aqui pregando e tem pessoas aqui, ó, no WhatsApp. Aí a pessoa, vez ou outra, eu estou tão fraco espiritualmente. Eu tenho que rir. Por quê? Está fraco, né? Por que será? Pessoas que têm uma impaciência. Eu não sei com quantos minutos a gente está de pregação, mas quando está com 10 minutos, com 15 minutos de pregação, dá uma impaciência, e é banheiro, e é água, e vai lá fora, e é água, e é banheiro. Eu fico pensando, será que essas pessoas em casa, elas vão no banheiro também de 5 em 5 minutos? Será que tomam água de 5 em 5 minutos também? Sabe o que é isso? Isso é falta de reverência. Isso é falta de respeito. Salomão diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, ele viu seres diante de Deus, com 6 asas. Com 2, cobriam os olhos. Isso é temor. Temor a Deus. Com 2 voavam, mas com 2 cobriam os pés. Isso é reverência. Aqueles seres diante de Deus, seres espirituais, perfeitos, têm reverência. E nós não. E isso nos falta muitas vezes. Então acredite, pequenas atitudes nos custarão muito caro. Poderão ou trarão no nosso futuro algumas tragédias. E infelizmente, algumas tragédias são previsíveis. Algumas tragédias, algumas falências espirituais, a gente consegue observar, a gente consegue ver. Porém, eu tenho dito tantas vezes, eu não posso viver pelos crentes. O meu papel aqui não é viver a vida espiritual de ninguém. E vou dizer, eu não sou responsável pela conduta de ninguém. Eu não sou responsável pelas atitudes de ninguém. Geralmente quando alguém desliza, o pastor não está ensinando não para essas pessoas. Não, ensinando eu estou. A minha função é exatamente essa, é ensinar. Somente. A minha função aqui é dizer para você, marido, não bata na sua esposa. Aí você chega em casa e bate na sua esposa. A culpa é minha ou é sua? O que é que eu posso fazer?
O máximo que eu posso fazer é bater em você, eu não vou. O máximo que eu posso fazer é denunciar você junto com ela. Esperando que ela seja uma mulher de caráter e que denuncie você e que você vá para a cadeia e ela não retire a queixa. Porque se ela retirar, então ela está dizendo que gosta. É isso que ela quer. Eu ensino a você aqui, se você comprar, pague. Se você não tem condições de fazer algo, não se endivide, não pegue emprestado, não sacrifique outras pessoas. Não faça. Aí você faz exatamente o contrário. Eu sou culpado? Eu acho que não. E não me sinto responsável pela atitude de ninguém. Qualquer um que tomar as suas decisões, as suas atitudes lá fora, o problema é seu. Eu não, e digo a você, eu não vou responder diante de Deus pela atitude de ninguém. Eu vou responder diante de Deus pelas minhas atitudes. E vou responder diante de Deus pelo meu ministério. E o meu ministério não é viver a sua vida. O meu ministério é ensinar você por onde caminhar. Quem tem que caminhar é você. Se você não me obedece, então essa é só uma das provas, e talvez a principal, que você não é cristão. Que você não está no caminho. Então, o que vai acontecer com você no futuro, na eternidade, é só o reflexo da sua conduta. Pequenas atitudes poderão trazer prejuízos inenarráveis, trarão tragédias sobre a sua vida. Entenda isso. Eu dei alguns exemplos simples, básicos. Eu digo a você, não minta. Você vive de mentir, você vive de enrolar, de enganar os outros. Eu vou fazer o quê? É responsabilidade minha? Não, nenhuma. A responsabilidade é total e inteira sua. Mas as pessoas tendem a apelar para a misericórdia de Deus. Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou fraco. Se por um lado existia um ladrão ali, um malfeitor, que blasfemou, que zombou, por outro lado tem o outro que se arrependeu. Então às vezes nós retardamos uma vida de consagração e de entrega a Deus, a conversão, usando como exemplo o ladrão arrependido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Via de regra, nós não somos o ladrão arrependido. Via de regra, nós somos o blasfemador. Sabe qual é um dos nossos grandes defeitos? Tanto nós, enquanto recebemos a pregação, como nós, enquanto pregamos. É que na pregação, geralmente a gente, quando está ouvindo uma pregação, a gente se vê na história. A gente ouve a pregação, mas eu não sei se isso acontece com você. Às vezes a gente está visualizando a pregação em cenas, como se fosse um filme. Você se vê na história. Então quando eu prego, Davi desceu lá no vale, pegou 5 pedras e enfrentou Golias. Aí você diz, eu sou Davi. Você nunca é Golias, né? Você nunca se vê como Golias. Mas na prática, na maioria das vezes, você é o Golias. Eu falo para você sobre José, porque José foi injustiçado pelos seus irmãos, porque José foi jogado na cova, porque José foi vendido como escravo. Eu sou José. Na maioria das vezes, você é os irmãos de José. Está traindo o irmão, está jogando o irmão na cova, está vendendo o irmão, está matando o irmão. A intenção era matar. Então nosso defeito é que a gente sempre se vê como um mocinho, quando na realidade, na maioria das vezes, nós somos os vilões da história. Ah, mas o homem se arrependeu na última hora. Via de regra, nós não somos o que se arrepende na última hora. Via de regra, nós somos o que blasfema até o final. Então não retarde, esperando sabe Deus o quê? Para se entregar por completo, para se dedicar por completo. Porque se você não tem a disposição de fazê-lo hoje, isso significa que você não tem a disposição de fazer. Então quem garante a você que amanhã você terá essa disposição, se você não tem hoje? Por isso que a Bíblia nos manda nos mortificarmos, mortificar a nossa carne, a sacrificar-se, a entregar-se, de fato, e reconhecer quem de fato nós somos, nos enxergarmos na história, no filme, como realmente nós somos.
Nós não somos os mocinhos, nós somos os vilões. Enquanto não reconhecermos que somos os vilões, nós não vamos mudar a nossa conduta, nós não vamos mudar as nossas atitudes, e naturalmente a nossa vida vai permanecer da mesma forma, e o final da nossa vida será um dos piores possíveis e imagináveis, como foi o final da vida desse homem. Então, na situação que esse homem está, é para ele ser levado à reflexão. E muitas pessoas aprendem com a dor, com o sofrimento, mas há outras que nem assim. Há pessoas que estão apanhando da vida dia após dia, é pancada em cima de pancada, mas não enxerga, não percebe por que a vida está dessa forma. Por que apanhando tanto você não percebe? Por que vivendo a dor, experimentando o sofrimento, você não aprende? Você continua com as mesmas atitudes, com as mesmas práticas, e continua colhendo as mesmas coisas. Seja inteligente, pelo menos. O inteligente aprende com os erros. Mas há muitos que estão sofrendo, estão apanhando da vida, e estão cometendo as mesmas coisas, estão cometendo os mesmos erros, continuam com a mesma conduta. Vai aprender quando? Ou será que você vai ser igual a esse homem que nem na última hora, nem sofrendo tanto, nem sentindo a pior das dores, a mais atroz das dores, não se arrependeu, não mudou? Olhando para o exemplo desse homem, olhando para você, diante das pancadas que a vida te dá, diante das correções que o próprio Deus executa sobre você, eu pergunto: será que nem com a dor você vai aprender? Você não vai mudar a sua conduta, a sua personalidade? Porque eu sou assim, porque eu nasci assim, e vai para o inferno assim. Ou muda, ou vai para o inferno. É simples assim. Todo homem nasce torto, e ele só se endireita quando ele reconhece e quando ele se entrega para Jesus, de fato e de verdade. No contrário, ele não vai se endireitar nunca. Observe uma madeira que é torta. Você corta essa madeira que é torta, deixa ela tombar lá. Essa madeira vai secar lá e você não mexe com ela. Passado um tempo ela secou, você vai lá e toca fogo naquela madeira e deixa queimar. A madeira vai queimar, depois que o fogo passar, só restará a cinza. Aí você fica observando, olha como é que fica a cinza. A cinza fica igual à madeira. O que é que isso significa? Aquela madeira, depois de cortada, já estava morta. Como é que isso se aplica na nossa vida? Foi cortada, morreu, queimou, pronto, acabou-se. Mas continuou torta. Ou seja, ou nós encontramos Jesus e endireitamos a nossa vida, a nossa conduta, ou no pós-morte será exatamente a mesma coisa. Carregaremos as mesmas marcas, e você sabe qual é a consequência natural. Esse homem está diante de Jesus e pode receber de Jesus o perdão, pode desfrutar do amor de Jesus como o outro desfrutou, mas ele negou-se. E quem rejeita o amor de Jesus terá que enfrentar a fúria do inimigo. Ele rejeitou o amor de Jesus, rejeitou a graça e a misericórdia de Jesus, e teve que enfrentar a fúria do inimigo. E a fúria do inimigo o levou à morte. Eu acho que você deveria no mínimo refletir sobre isso. É um preço alto demais para ser pago. Olhando para a história desse homem, eu olho e consigo enxergar tantas pessoas que ficam naquele meio termo, vai, não vai, quer, não quer, decide, não decide. E muitas pessoas dizem assim: mas eu não tomo a decisão porque eu tenho medo de ir e não ficar, eu tenho medo de não sustentar, tenho medo de cair no pecado, eu tenho medo de ceder à tentação, porque eu gosto do pecado. Quem não gosta? Que eu
gosto do pecado, eu acho que eu sou fraco demais, eu não vou resistir. E eu preciso dizer para você, não é por não querer rejeitar o pecado que a pessoa não se rende a Jesus. A desculpa é essa, não, porque eu tenho dificuldade de abandonar o pecado. Não, não é por isso. É porque essa pessoa não ama Jesus. A realidade é que falta nessa pessoa amor por Ele. Eu pergunto, qual a dificuldade desse homem em reconhecer Jesus aqui? Ele vai morrer. Qual o pecado que prende ele? Ah, porque eu gosto de tomar uma. Ele vai tomar uma de novo? Não. Ah, porque eu gosto de ir para as festas. Ele vai para a festa de novo? Não, ele vai morrer. Não tem mais nada no seu futuro. Não tem mais nada daqui para frente. É morte. E por que ele não aceita? Ele não aceita pelo mesmo motivo que essas pessoas não aceitam. Não é porque não querem abandonar o pecado, é porque não amam Jesus. É simples assim. Essa é a única realidade. São incapazes de amar a Jesus. E isso se mostra muitas vezes até na vida daqueles que já estão na igreja, na sua incapacidade de aceitar repreensão. Esse homem é repreendido pelo outro ladrão, pelo outro bandido, mas ele não aceita a repreensão. E na igreja está assim de gente que não aceita a repreensão. Você corrige, se orienta, você chama atenção. Hoje em qualquer esquina que você for tem uma igreja. Então antigamente a pregação do pastor fazia com que as pessoas mudassem de vida. Hoje a pregação do pastor faz com que as pessoas mudem de igreja. A pregação aqui está pesada. A pregação aqui está, não sei, não está me agradando. Eu vou para uma igreja mais light. Pode ir. A opção tem assim, tem aos montes, tem muitas opções. Mas nunca esqueça, só existe um caminho para o céu. É um caminho só. É uma personalidade, é uma conduta. Ou você muda a sua conduta diante da pregação da palavra como ela é, ou mudar de igreja não vai mudar absolutamente nada. Mas eu tenho aprendido que uma das maneiras de nós entendermos e nós enxergarmos que uma igreja é saudável é a igreja, por exemplo, que não dificulta para outra pessoa sair ou para uma pessoa sair dela. A igreja está com as portas abertas para receber todas as pessoas, mas da mesma forma que a igreja está aberta, com as portas abertas para receber, a igreja tem que estar com as portas abertas também para deixar sair, para deixar ir embora. Uma igreja saudável é assim. E pode ter certeza, qualquer um que decidir, eu não quero mais congregar na comunidade cristã Refidim, não vai ser amaldiçoado por mim não. Por aí, as pessoas dizem, se você sair da igreja, você vai ser amaldiçoado. Não vai ser amaldiçoado por mim não. Eu desejo que Deus abençoe sua vida, que Deus te conduza, porque a Refidim não é o caminho para o céu. A Refidim aponta para o caminho para o céu. O caminho é Jesus. E nós queremos ser uma igreja saudável. E como igreja saudável, nós recebemos, mas também nos despedimos de pessoas. Queremos sempre mais e mais pessoas. Queremos contribuir para a espiritualidade das pessoas. Sabemos do que podemos oferecer, mas também temos total ciência de que nós não somos donos das pessoas. Nós não somos donos das almas. Quem comprou essas almas pagou por ela um preço muito alto, que eu não poderia pagar jamais. Se fosse parcelado o valor dessa alma, eu não conseguiria pagar metade da primeira parcela. Quem comprou essas almas pagou com seu sangue. E o meu sangue não pagaria por um fio de cabelo seu. Então quem comprou a cada um de vocês foi Ele. E se vocês entenderam isso, vocês pertencem a Ele, não a mim, não a essa igreja. Nós somos apenas instrumentos de Deus para ajudar você na caminhada cristã.
Ou nós entendemos isso e reconhecemos a autoridade, e reconhecemos quando nos é chamada a atenção. Se é chamada a atenção é porque algo precisa melhorar, é porque algo precisa mudar, porque o problema não está no ambiente em que você está, o problema está em você. E onde quer que você vá, se você não corrigir aqui, olha esse homem, ele está diante de Deus e não corrigiu a sua conduta. Se você não corrigir o que está aqui, onde quer que você vá, o problema vai estar lá também. E diante daquela posição daquele homem, o que Jesus faz? Nada. Jesus fica calado, porque Jesus não responde a blasfemador. Jesus não responde a murmurador. Jesus não responde a essas pessoas. A única coisa que essas pessoas recebem de Jesus é o seu silêncio. E eu quero crer que hoje ele falou com você. Porque se ele não falou com você, eu acho que eu já estou com quase 1 hora falando, ou mais. Se ele não falou com você ainda, se preocupe. Esse homem rejeita Jesus e eu encerro agora. Como resultado da sua postura, ele recebe a morte mais vil, a morte mais cruel, a morte mais horrenda, a morte mais desprezível. É isso que ele recebe, por causa da sua postura, da sua conduta, por causa da sua rejeição a Jesus. Esse homem adentra a eternidade naquele mesmo dia. Talvez ele achou que ainda ia ficar 9 dias lá na cruz. Ele morreu naquele dia. E adentra a eternidade sem o perdão. Adentra a eternidade sem adorar a Cristo. E adentrar a eternidade sem o perdão, sem adorar a Cristo, é adentrar a eternidade sem o passaporte para viver eternamente com Deus e sem o privilégio de ter chamado Jesus de Senhor, de ter entoado louvores a Ele, de ter cantado ao seu nome, de ter dito a Ele: Tu és o meu Deus, como Tomé fez, mesmo depois de duvidar. Após ver as marcas nas mãos de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e diz: Meu Senhor e meu Deus. Esse homem morre de uma morte violenta, vil, desprezível e horrenda. Esse homem vai para a eternidade sem adorar e sem receber dele o perdão. E esse homem passou para a eternidade, não no sentido simples de eternidade, mas passou para a eternidade da história como um exemplo a não ser seguido. A principal marca desse homem é ser um exemplo a não ser seguido. Que se nós não formos a geração do arrebatamento, quando nós partirmos para a eternidade, aqueles que ficarem possam dizer: eu quero ser igual fulano, eu vou seguir os passos de fulano, eu tenho fulano como a minha inspiração, fulano foi um grande exemplo para mim. Que seja essa a nossa realidade, e não que o nosso exemplo venha a ser motivo de ser esquecido. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.